Os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Abençoados de Deus, estamos de volta aí com mais estudo aí. Agradeço a participação de todos vocês e hoje falaremos aqui sobre a graça de Deus. Está rolando sobre aí nas redes sociais que a graça já acabou. Tanto no canal do YouTube, Facebook, está rolando aí, a graça já acabou. Então, irmão André, não vivemos mais em graça? O que estamos pregando aí? O que é isso? Estamos errados? Realmente a graça acabou? Realmente as escrituras nos mostram isso? Quando a gente vê falando no estudo anterior, até falei sobre isso, quando a gente ver, né, uma coisa dessa sendo falada na boca de pessoas que não conhecem a graça, pessoas do sistema religioso que não conhecem a graça de Deus como ela é, a gente não se espanta. Mas quando a gente vê isso vir da boca de pessoas que dizem, pelo menos, que conhecem a graça, a gente fica espantado, porque a gente está vendo que a pessoa está se perdendo. Eu, na minha caminhada em graça, quantas pessoas eu já vi se perder na graça, por achar que o conhecimento é nosso, por achar que nós somos o sábio, nós temos a sabedoria, e eu tenho que fazer para ser melhor que o outro irmão. O irmão é sábio, prega bem, mas eu tenho que ser mais do que ele. Eu tenho que atrair mais pessoas. Antigamente a gente lutava, as pessoas do sistema religioso, que eu falo, lutava para encher a igreja mais cheia tinha Deus, né, lá. Se for assim, o campo de futebol tem Deus, né? Porque é muito mais cheio do que todas as igrejas juntas. Então, sabe, é umas coisas que não se baseia na palavra de Deus. Então, quem está jogando bola para eles e vive no mundo, vão todo mundo para o inferno, porque eles vivem no mundo. As escrituras estão dizendo o que sobre isso? Mas se aonde tem muitas pessoas tem Deus, então lá está todo mundo salvo. Realmente são salvos. Estou dizendo assim com o pensamento do sistema religioso. Para eles não são. Mas se tem muitas pessoas, é sinal de estar com Deus? Então todos lá estão com Deus. Não estou querendo julgar ninguém, mas estou querendo dar uma visão segundo o pensamento do sistema religioso. Porque eles brigam para ter a igreja mais cheia. A minha igreja tem que ser mais cheia que a igreja do irmão lá. E fica eles brigando entre si. E agora eu estou vendo isso acontecer aqui no canal de YouTube. Eu fico triste com isso. As pessoas estão brigando. Quem tem mais seguidores, quem tem mais inscritos, quem tem mais likes. Eu, o irmão André, não me preocupo com isso. A minha obrigação aqui é falar da palavra. A minha obrigação aqui é ensinar a palavra. Não fico brigando. Ter mais inscrito, menos inscrito, quem está vendo, quem não está vendo. Estou fazendo a minha parte. Mas estou vendo rolando pelas redes sociais uma guerra entre pregadores da graça e de irmãos que pregam a graça de Deus. E pior, que ensinando coisa errada. Amém?
ensinando que a graça de Deus já acabou. Ensinando que já não estamos mais na graça de Deus, acabou a graça de Deus. Mas o que o Evangelho fala disso? O que os apóstolos que viveram naquele tempo, na graça, falaram sobre isso? Esse é o assunto que vamos ver aqui hoje. A graça de Deus acabou mesmo? Ou isso é falácia religiosa de irmãos que estão se perdendo no caminho? Hebreus 9, 15, 17. Hebreus nos diz a seguinte coisa. Por essa razão, é Paulo falando dele no caminho de Cristo. Paulo começou a iniciar o seu ministério em Cristo. Então ele começou a contar dele. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança. Uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. A herança eterna, qual é a herança eterna? Que herança eterna que todos os apóstolos e a lei falavam era a salvação do povo. A herança eterna, a salvação do povo, a mostrar que todos, em Cristo são abençoados, são eleitos, são predestinados desde antes da fundação do mundo. E você não vê isso na lei. Você vê isso na nova aliança, na graça de Deus. Por isso, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados, os despertos espiritualmente na graça, recebam a herança da eterna, a promessa da eterna aliança. Grave essa palavra eterna na sua mente. Por isso ele morreu, para resgatar, pelo resgate das transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Primeira aliança, a aliança de Moisés. O povo estava em transgressão, e estavam se perdendo. Cristo veio e trouxe uma nova aliança para a remissão cometida sobre a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que comprove a morte daquele que o fez. Então, Cristo, ele trouxe o Novo Testamento, que a gente chama de Novo Testamento. Mas, segundo aqui, Hebreu, segundo Paulo, ele diz que no caso um testamento, é necessário que comprove a morte daquele que o fez. Pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o fez. Enquanto o testador é vivo, o testamento ele não pode vigorar, ele não pode ter validade legal. É isso que Paulo está querendo dizer. Para o testamento ter validade legal, precisa da morte do testador. Então a lei e os profetas vigoraram até João. De João até Cristo vir no madeiro e ser morto fisicamente no madeiro, a graça não estava vigorada. Jesus pregava algumas coisas, Yahshua pregava algumas coisas por parábola, porque
não poderia pregar a graça na sua plenitude. Não é? A lei já havia se encerrado espiritualmente, mas o povo continuava ainda naquele mesmo ritmo, porque o templo ainda estava erguido. No último estudo nós vimos que foi preciso o templo ser derrubado para que a lei fosse revogada de fato. Ah, mas muitos continuam ainda a ler até hoje por falta de conhecimento, sabedoria, desobediência, por não acreditar em Yahshua como Mashiach. Amém? Mas a Escritura prova o contrário. Prova que eles são desobedientes. E a Escritura mostra que Yahshua é o Messias. Amém? Mas Paulo está dizendo o seguinte: esse evangelho que eu trago, ele veio de Cristo. Cristo foi o mediador desse evangelho. Mas, para esse testamento, esse evangelho, ser confirmado, testado, validado, precisava de quê? Da morte do testador. O testador morreu na cruz. Abençoados. Agora vamos raciocinar. Se o testador morreu na cruz, o testador foi Cristo. Então, quando a lei se encerrou, os profetas ali, em João, até a cruz, o que Cristo pregou? A Escritura diz que ele veio para cumprir a lei. Né? Então o que ele ensinou? 2 mandamentos vos dou: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ele veio ensinar o amor de Deus. Ele veio mostrar que todos eram filhos de Deus. Não foi aceito pelos fariseus, mas ele veio ensinar isso. Ele veio mostrar o amor ao próximo, a caridade ao próximo, que você tem muito, né? Ajuda o próximo. Ele veio anunciar, né, o reino de Deus. Lucas já diz: a lei e profetas vigoraram até João Batista. Desde esse dia passou a ser anunciado o evangelho do reino. Foi o que Yahshua fazia para aquele povo, para aqueles discípulos daquela época ali. Ele veio tratar contra a religião dos fariseus, contra o tradicionalismo religioso dos fariseus. Muitas vezes ele exortou os fariseus por não cumprir o que estava na lei e nos profetas. Ele não ensinou a graça na sua plenitude porque não podia fazer isso, porque não tinha validade para isso. Ele ainda estava vivo em carne junto com discípulos. Como lemos aqui, o que Paulo diz? Um testamento só é válido na morte do seu testador. Ele estava vivo. Depois que ele foi para o madeiro, depois que ele foi crucificado e morto fisicamente, reza a história que 6 anos depois, no ano 33, ele já espiritual, já glorificado, já o Cristo Espírito, ele apareceu na estrada de Damasco a Paulo de Tarso, fez Paulo ser o apóstolo, né, da graça de Deus aos gentios.
Amém? Por que aos gentios? Porque os judeus ainda estavam em espera de um julgamento, na espera do juízo. Amém? Ele veio julgar o quê? Israel e Judá, não os gentios. Amém? E todos aqueles gentios que recebiam ele teriam o mesmo benefício de que qualquer judeu teve. Por isso que diz que, de sorte, não há judeu, não há grego, não há escravo. São todos uns povos só agora. Isso Paulo quis dizer. Então Paulo foi, a partir dali, do ano 33, ele recebeu Cristo glorificado e começou a partir dali a pregar a graça. Não na sua plenitude ainda, mas Paulo começou a anunciar a graça. Paulo também estava iniciante, Paulo também estava aprendendo. E ele diz em Efésios 3:7, ele diz o seguinte, vamos mudar aqui. Paulo dizendo, fui nomeado ministro deste evangelho, segundo o dom da graça de Deus, que me foi outorgada conforme a atuação do seu poder. Embora eu seja o menor, ele era o menor porque ele, quando ele veio, já tinha outros, né, apóstolos, já, né? Então ele foi o último. Então o último, logicamente, depois dele veio Tito, veio Timóteo, mas ele como o cabeça foi o último. Então ele fala, embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça de proclamar aos gentios a insondável riqueza de Cristo e revelar a todos qual é a dispensação deste ministério, que desde o século passado foi mantido oculto em Deus, que tudo criou. Foi mantido o quê? Oculto. Então aquele pessoal antes de Paulo, ele não conheceram a graça de Deus. Uma, que Cristo ainda estava entre ele. Quando o testador é vivo, não é válido, o seu testamento não é válido. Depois que o testador morreu, passou a ser válido, passou a ser dado a Paulo. E Paulo disse que, né? E ele disse que e revelar a todos o qual vamos voltar aqui. Vamos botar aqui, peraí. E ele disse aqui, embora eu seja o menor de todos, né, os apóstolos, os santos, me foi concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e revelar a todos qual é a dispensação desse ministério, que desde o século passado, antes dele, antes de Paulo, dos séculos antes de Paulo, das pessoas antes de Paulo, foi mantida em oculto. Aquele ministério, o ministério de Cristo, o ministério da graça de Deus, foi mantido em oculto em Deus, que tudo criou. Então, abençoados, o Evangelho de Cristo só foi ser confirmado no dia do juízo. Foi válido espiritualmente no madeiro. Depois que ele morreu, o testamento passou a ser válido. Paulo começou a anunciar, mas na sua plenitude, que até Paulo ainda estava aprendendo.
na sua plenitude. O que é plenitude? O tempo pleno da graça. Hoje vivemos no tempo pleno da graça. Muitos hoje não vivem em graça, mas vivem no tempo da graça. Hoje é o tempo pleno da graça. Paulo não viveu o tempo pleno da graça. Ele foi assassinado antes desse tempo. Amém? Mas tem um apóstolo que viveu nesse tempo. Se chama João. Em Apocalipse 14, a partir do 6, vamos ver o que João diz. Apocalipse 14, 6. Observei outro anjo. João estava contando a visão que ele teve, né? E eu vou pular essa visão e vou começar aqui no 6. Observei outro anjo que voava pelo meio do céu e portava nas suas mãos o evangelho eterno para anunciar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Então, esse anjo estava na mão dele um evangelho eterno para anunciar a toda língua, tribo e povo. Evangelho eterno. Vamos ver que evangelho é esse? Vamos continuar então. Então, proclamou com voz grave: temei a Deus e rendei-lhe glória, porquanto a hora do seu juízo chegou. Bom, então eu estava com o evangelho na mão para proclamar a todo mundo, né? E o anjo gritou: a hora do juízo chegou. Estava chegando a hora do juízo, né? Então vi a voz grave do céu que ordenava: escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem as suas lutas e trabalhos, descansem de suas lutas e trabalhos, porquanto as suas obras os acompanham. Provavelmente obras boas, né? Chegou a hora de ceifar a terra. E ele diz: chegou a hora de ceifar a terra. Então o evangelho eterno estava ali. Nós vimos que antes de Cristo no madeiro, o evangelho, a graça não estava sendo pregada. Nós vimos que o evangelho só é válido na mão do testador. Depois que o testador morreu na cruz, no madeiro, Cristo, Yahshua, 6 anos depois foi dado a Paulo de Tarso. Paulo de Tarso começou a ensinar a graça, começou a aprender a ensinar. Ainda não estava na sua plenitude, não estava no seu tempo. Paulo de Tarso não recebeu a plenitude da graça, ele morreu antes. Ele foi assassinado antes do juízo. Ele diz que chegou a hora de ceifar a terra, a hora do juízo. Olhei, e eis que diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, aquela história que Cristo veria na nuvem. João está usando em outras palavras. Olhei, eis que diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém semelhante ao Filho do Homem, o Cristo. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. A coroa na cabeça porque ele foi proclamado para ser o Salvador eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdote eterno. Amém? E ele estava o que na mão dele? Uma foice afiada na mão.
Sabemos aqui na história, né? É uma história contada em figuras de linguagem de João, porque a gente sabemos que ele não poderia falar abertamente, porque ele estava preso. Em figura de linguagem, a gente vê que está falando de Cristo. Cristo que estava sentado na nuvem, como diz que viria em nuvem. Então um outro anjo apareceu para ele, um outro anjo apareceu para Cristo, e gritou, né, em alta voz: agora, pois, toma a tua grande foice e faz a tua colheita, pois a safra da terra está madura e chegou a hora de ceifá-la. Chegou a hora de ceifar, chegou a hora do juízo. Quando fala terra aqui, se refere a Israel e Judá. Chegou a hora do juízo de Israel e Judá. E em seguida, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua lâmina de colheita por toda a humanidade e a terra foi ceifada, ceifando as uvas da ira de Deus. Então, todos aqueles que foi condenado foi ceifado, aqueles que foi libertos, né, foi levado para a glória de Deus. Então veio outro anjo e partiu o santuário terrestre, partiu o santuário celeste, empunhado com uma foice menor. Partiu o santuário. Onde era o santuário? O templo de Jerusalém. Ele partiu o santuário, ele destruiu o santuário com sua foice afiada, é uma figura de linguagem. E do altar, então eu estou dizendo que é o templo. O santuário celeste se refere ao templo. Tanto que aqui, ó, do altar, onde tinha um altar? Dentro do templo. Do altar saiu ainda mais um anjo com poder sobre o fogo, e clamou com forte voz ao que trazia a foice menor: passa a tua faca afiada e colhe todos os cachos, né, da extensa vinha da terra. Eles o João botou a uva como referência por causa do vermelho, do sangue, da vida, né? Essas uvas representam pessoas. É uma figura de linguagem. Porque as uvas, as pessoas, já chegaram ao ponto de serem ceifadas. Já chegaram ao ponto de, né, do juízo. Então, abençoados, vocês viram claramente aqui que João diz, né, Evangelho eterno. Evangelho eterno. Eu contei essa história todinha, mas nem era preciso isso. Eu só queria chegar no ponto de mostrar para vocês que de João, onde a lei e os profetas vigoraram, escrito por Lucas, até a cruz, não estava sendo pregado a graça de Deus. Havia ainda o pacto da lei em movimento, mesmo tendo sido terminada em João, o povo continuava, porque ainda tinha um templo. Então eles continuaram com aqueles mesmos rituais. E Yahshua veio mostrando para eles, para seguir a lei, para seguir os profetas, veio brigando com eles por causa da religiosidade deles, contra o tradicionalismo religioso deles, exortando eles das coisas que a lei e o profeta falaram, eles não estavam cumprindo, porque o seu evangelho ainda não estava vigorado, porque o testamento só é válido na mão do testador. Quando ele morreu na cruz, segundo a história, no ano 36, 6 anos depois, Paulo de Tarso encontrou Cristo glorificado espiritual na estrada de Damasco, e passou a ser dado a ele o conhecimento da graça, e ele passou a ensinar para as pessoas. Ele diz que recebeu palavras inefáveis, porque era uma coisa que ninguém conhecia. Amém, amados?
Paulo não viveu a plenitude da graça. O evangelho eterno que o anjo veio trazendo, que João aqui relatou em figura de linguagem, veio depois do juízo, depois da queda do templo. E hoje, todos nós que vivemos, que nascemos, nossos antepassados, que nascemos do ano 70 descer para cá, vivemos na plenitude do tempo da graça de Deus. Amém? Estamos sim hoje no tempo da graça de Deus. A graça de Deus não foi anulada. A graça de Deus não acabou. Fora disso, é falácia religiosa de pessoas que estão se desviando da graça de Deus. Amém? Essa aí é a palavra. Espero que vocês tenham entendido. Ouça mais vezes para entender melhor. Sei que Apocalipse é difícil. João fala muito em figura de linguagem, mas eu tentei explicar da maior forma possível aqui. Amém? Então, fico por aqui. Obrigado a todos vocês. Amo todos vocês no amor de Cristo. Até mais. Graça e paz.